Olá, pessoal. Vamos começar aqui a live. Vou aguardar o Bruno entrar. Aqui, Bruno. Oi, Bruno. Olá, tudo bom? Me ouve bem? Ou se você me ouve? Tudo bom. A luz tá boa? Tá boa. Bom, boa tarde a Boa todos que estão tarde. aí, que vieram nos assistir. Hoje o assunto é o término de relacionamentos, as despedidas, né? E eu quero começar, né, trazendo um questionamento, né? A gente sabe que nesse momento de quarentena, muitas pessoas estão sofrendo no relacionamento a dois. Os conflitos antigos têm se acirrado, se intensificado. E a gente tem ouvido muitas histórias de casais se separando, não só os que nós conhecemos, mas temos lido muito nas mídias. E então veio a vontade de falar sobre esse assunto, trazê-lo. E eu acho que a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar é: será mesmo que terminou esse relacionamento? Será mesmo que este é o fim? Ou este é um momento onde tudo está mais acirrado, tudo está muito mais difícil, uma dor enorme aflorou, mas justamente aqui é que existe a possibilidade de um retomar, né? Um retomar, na verdade, um transformar a relação, né, Bruno? Sim, é interessante você falar, me vinha a imagem, né, da restauração. Quando a gente vai fazer uma limpeza, colocar algo em ordem, muitas vezes a gente levanta poeira. Então é nesse processo em que casais estão sendo convidados a entrar em contato com dificuldades, algo que já existia prévio e que está vindo à tona. Então, algo que já existia. E quando vem à tona, como lidar com isso? Como olhar para isso? Então, esse processo de restauração, de limpeza, né, de purificação, muitas vezes é preciso tirar o pó. E pode ser uma poeira simples, mas pode ser algo muito mais profundo. Então, antes das pessoas tomarem decisões ou pensarem que minha vida acabou, ou se colocarem, né, no movimento mais negativo, respirar, acalmar e observar, né, o que isso tudo tem a ver, né? Quais são os gatilhos? É de Sim. agora ou é de antes? Né? E o que isso mexe comigo, né? Onde isso, onde está o ponto que me cutuca e que me tira essa estabilidade? Sim. Então, claro, pode ser que a resposta a essa pergunta seja sim, acabou. Sim? Não há mais como continuar. Mas antes de falar propriamente disso, é importante a gente se perguntar. E a gente sente lá dentro, quando eu faço essa pergunta, você que está nos escutando, lá dentro você sabe a resposta. Muitas vezes a gente sufoca essa resposta porque a gente está passando por tanta dor, a gente está tocando em tantas questões, tantas feridas. Às vezes o relacionamento se desgastou a tal ponto que a gente não consegue ir lá dentro e sentir se ainda existe esse amor. A gente já se protege, a gente não quer entrar em contato com isso. Então, às vezes, é mais fácil, num primeiro momento, a separação, né? Então, acho que a primeira questão a se perguntar é essa: será que nós dois, essas duas almas que se encontraram, porque um tinha algo para ensinar ao outro e este também tinha algo para ensinar, e nos seus sistemas, no sistema de ambos, que existia algo ali, um aprendizado a ser feito, será que isso chegou ao fim? Será que esse aprendizado se completou? Então, essa é uma primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês, né? E também trago o olhar sistêmico que diz, né,
que muitas vezes nesses conflitos nós temos a possibilidade de curar o nosso sistema. Mas, às vezes, existe algo também importante que o Bert diz, que eu tenho um enredamento, e o meu marido também tem o dele, mas muitas vezes eu transfiro para o meu marido um enredamento que é meu, então eu passo a enxergar nele uma outra pessoa, e ele em mim. Então, às vezes a relação começa a se desgastar justamente porque, de forma inconsciente, eu não estou vendo ali o meu marido. Em algum momento eu passei ali a ver outra pessoa, né, Bruno? Sim. Esses conflitos, este momento é um convite. Muitas vezes, aquele padrão de comportamento realmente acabou. Então, aquele padrão de relação, ele se extinguiu. Mas como fazer daqui para frente? Isso pode trazer um novo desafio, uma nova postura e um, um novo olhar para esse relacionamento, ou seja, a relação em si, ela passa para um novo patamar. Uma nova, assim, vai exigir maturidade, vai exigir responsabilização, uma autorresponsabilização, e perceber que aquilo que o outro tem, se me incomoda, então está em mim também. Então, não se trata de querer mudar o meu marido ou a minha esposa, de querer modificar, deixá-lo da forma como eu acho a correta, mas olhar nessa pessoa, no cônjuge, aquilo que ele é. Aquele é o amor que ultrapassa o primeiro impacto. É aquele amor profundo, em que enxerga a pessoa na sua essência, com todas as suas faculdades e virtudes e facilidades de lidar, mas também com as suas questões que muitas vezes são encobertas pela sombra, são escondidas e muitas vezes existe uma resistência em entrar em contato. E dizer sim Sim. para isso é uma liberação e um sinal verde para que a relação do casal possa fluir. E quando você fala, né, É, observar ali o que é meu e o que é dele. sim, Então, suponhamos que sim, essa relação chegou ao fim, e as relações chegam ao fim, muitas, né? Às vezes é o curso natural, uma pessoa cresceu para um lado, outra pessoa cresceu para o outro, esse aprendizado em comum, esse aprendizado a dois se completou, mas aí é importante nesse momento eu me perguntar, o que nesse término eu tenho para aprender? O que tudo aquilo que eu estou sofrendo, todas aquelas dores, aquelas brigas, aqueles conflitos, tudo aquilo que surgiu com tanta intensidade, que terminou essa relação, o que ali tem meu? O que ali é para que eu possa olhar? Porque senão eu levo isso para um próximo relacionamento. Não adianta. Então, se eu ficar naquela postura de achar o meu marido fez tudo isso, ele é o culpado, e às vezes mesmo num caso de traição, ele me traiu, então por isso eu estou terminando. Tudo bem, vamos colocar de lado, é difícil, mas vamos colocar de lado a questão da traição. Vamos olhar ali, o que isso toca em mim? Como que estava a minha disponibilidade? Quais são as questões que talvez eu tenha projetado nele? Porque se eu não aproveitar esse fim dessa relação, essa dor que está surgindo, para olhar o que eu preciso aprender com isso, muito provavelmente eu vou repetir isso numa próxima relação. Então, é aquilo que o Bert nos fala, de nos responsabilizarmos e não procurar culpados. Porque se eu ficar na posição de procurar quem foi o culpado, eu perco a chance de olhar e aprender com isso. Na sim. minha mágoa, na minha camada de dor, naquilo que me envolve. Então, sim, o outro pode estar errado. Sim, ele também tem algo a aprender. Mas o que eu tenho para aprender? Como eu posso sair ainda mais inteira dessa relação? Né, Sim. Bruno? Num machucado, é preciso cuidar da ferida, para que ela possa cicatrizar e ficar bem. Não olhar para a ferida como se ela não existisse, não resolve o machucado. Então, na relação, simplesmente virar as costas, largar a mão, querer apagar como se tudo aquilo não fosse mais o certo, ou não prestasse, ou aquela pessoa não resolve. Pelo contrário, essa relação ela permanece. Eu até estava comentando com outra pessoa recentemente.
que ela reclamava, né, da última relação. Eu falei assim, faz parte do seu histórico, da sua vida. Foram 20 anos juntos, e como se 20 anos não valesse mais nada. E ainda brinquei com ela. Quando você lê um livro, se você não gosta do capítulo, você arranca as páginas, esse é o livro da tua vida. Então, o que você tem para aprender nesses 20 anos? Não pode ter sido só ruim. Ou que, se foram uns 20 anos ruins, por que você permaneceu durante os 20 anos? Houve um sim diário durante 20 anos para essa pessoa. Até que você tomou a iniciativa de dizer um não. Mas, até então, o que tudo isso trouxe de aprendizado? Para ambos, porque todos temos a nossa coparticipação. Todos, nas relações. É Sim. uma soma, né? É um caminhar juntos, Sim. né? Então, ao mesmo tempo que eu faço muitas coisas boas e eu me aproprio disso, nossa, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo, eu também preciso me responsabilizar pelas coisas difíceis também que eu causei, que eu trouxe, que todos nós trazemos. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos e nós estamos nos relacionando para aprender. Mas se eu não olho dessa forma, eu não aprendo. E além de não aprender, eu levo para o próximo. E aí eu queria dar dois exemplos importantíssimos, né, que abalam muito os relacionamentos. O primeiro é quando eu me coloco como mãe do meu parceiro ou pai da minha parceira. Então, às vezes, eu me coloco porque eu tenho um enredamento ou porque o parceiro tem e também, de alguma forma, me coloca nessa posição, né? Então, eu estou sempre numa relação desigual, eu não estou numa troca entre iguais. Eu assumi um papel de peso, de dificuldade e que não vai ajudar o parceiro. E uma outra opção que também é muito difícil e muito comum é quando eu me coloco como filha, uma pessoa carente, uma pessoa que está sempre ali buscando um pai ou uma mãe nesse parceiro. E a gente faz isso não é por mal. Muitas vezes a gente está enredado em algo do nosso sistema, muitas vezes a gente não conseguiu tomar o nosso pai e por isso a gente busca esse pai nesse marido. Existem inúmeras dinâmicas, mas é importante essa autorreflexão. Será que eu, de alguma forma, nesse relacionamento, assumi mais de um papel? Será que eu era esposa e mãe? Será que eu era esposa e filha? Quer dizer, fazer essa reflexão, né, Bruno? Como é importante. E um diagnóstico que é interessante e necessário é: o que mais eu projeto nessa relação, além do amor, do casal? E aqui eu estou falando não só questão sexual, mas do contato, né, da intimidade, do carinho, de uma vida a dois. Eu estou projetando o pai, eu estou projetando filhos, né, tratar o marido e a esposa como filho, eu estou projetando uma segurança financeira, um status, eu estou projetando a solução para os meus problemas, eu estou de repente fugindo de algo. Então, assim, o que mais eu carrego e projeto nessa relação, além do simples estado de estar ao lado da outra pessoa, para juntos crescermos, juntos aprendermos. E o aprendizado, nem sempre, ele vai ser um mar de rosas, né? Muitas vezes ele é dolorido, ele é doloroso. E até numa imagem que eu tive recentemente, o casal, quando eles se reúnem, eles andam em paralelo. E assim vai acontecendo na relação. Agora, quando uma das partes avança demais e a outra fica para trás, chega um momento que não é mais possível recuperar essa relação. Sim. Então, em que lugar que nós estamos? Nós estamos avançando, nós estamos parados? Será que a gente já está conseguindo manter aquele equilíbrio, né, entre ambos? Esse é um desafio para que cada um possa olhar, né, diariamente na nossa relação. Sim, então esse ponto que você toca vem de novo aquilo. Fazer essa pergunta a nós mesmos. Será que acabou? Será que o aprendizado acabou? Será que o amor acabou? Ou será que eu estou tão dolorida? Eu estou tão aprisionada na minha dor? Ou às vezes, no caso de uma traição, por exemplo, eu estou tão aprisionada nessa sensação de superioridade em relação a ele, porque é assim que acontece a dinâmica. Aquele que traiu fica eternamente na posição de devedor, e aquela pessoa que foi traída ocupa um papel
onde ela veste um manto de superioridade. Então, será que eu estou tão preso nisso, no que é certo, no que é errado, na crença do meu sistema, porque no meu sistema é errado perdoar, que eu não estou acessando lá dentro, entendendo se realmente o amor morreu, Sim. né? Ou se foi o respeito que foi abalado? Será que é possível recuperar esse respeito? E mais além disso, né, nesse caso da traição, o quanto eu e ele estávamos disponíveis, né? Porque nós sabemos que uma das dinâmicas da traição é quando um ou ambos estão indisponíveis, né? E aqui a gente não está falando só apenas sobre sexo, que muitas pessoas acabam perguntando. É uma indisponibilidade Interna. É, emocional, né? Às vezes a gente está vinculado a outras relações, né, Bruno? sim. E esse é um tema polêmico. E aí o convite é ampliar o olhar sobre uma situação dessas. E eu lembro uma vez no fórum em que eu participei de uma mediação e fui constelar um casal que trouxe exatamente essa questão. 19 anos de casados, a mulher pediu a separação porque o marido havia traído ela. E quando a gente foi trabalhando o olhar e ampliando o olhar sobre isso, ficou claro. E ela, a própria mulher confessou que ela não estava mais disponível sexualmente, ela estava dedicada ao filho. Para ela, a prioridade era o filho. O homem tinha as necessidades dele. E ele falou que por muitas vezes ele tentou se aproximar e não conseguiu. Então, ele acabou buscando fora da relação um equilíbrio. E essa relação durou ainda mais 5 anos nesse formato, até que ela deu um basta, ela disse um chega. Mas quando você vê, tinha muito amor entre ambos, mas tinha também muita dor, muita mágoa, dos dois lados, tá? Do lado que traiu e do lado traído. Quando ambos puderam olhar e reconhecer a sua coparticipação nessa relação, a indisponibilidade de um, a demanda do outro também, ali houve uma mudança. E aquele Sim. processo de divórcio foi paralisado. Naquele momento, o próprio casal pediu um tempo a mais, né? A gente chama de redesignar a sessão, para que eles pudessem juntos dar um tempo, tentar retomar a relação. Eu não sei dizer o que aconteceu no final, porque foram 3 meses depois, eu já não estava mais no fórum para olhar esse caso. Mas é Sim. ampliar o olhar, não é já olhar só a ponta do iceberg. E Né? eu É olhar, gosto de trazer também, Bruno, não só você aqui nesse caso falou da indisponibilidade sexual, mas eu gosto de trazer essa indisponibilidade emocional que é muito mais sutil, muito mais difícil de ser percebida. Nós sabemos, pelos ensinamentos do Bert, que quando nós temos os relacionamentos antigos, se eles foram terminados de uma forma rancorosa, com brigas, com desavenças, com muito tumulto, com aquela paixão mal resolvida, eles não a gente terminaram. segue, não terminar, a gente segue vinculado. E o que acontece? A gente não consegue se entregar plenamente às próximas relações. Então, muitos de nós não estamos assim 100% entregues e disponíveis. E isso não é consciente. E às vezes, num término desse, quando você faz essa autoanálise que nós estamos falando, quando você se pergunta, o que eu tenho para aprender? Pode ser que venha isso. Pode ser que você se depare com uma relação antiga, que você está sempre comparando o seu parceiro atual, ou que você está, de certa forma, ainda esperando, talvez um pedido de desculpas, algo assim, e que feriu, criou uma marca no seu coração e que não permite essa entrega. Então, se você puder, nesse momento do fim, nesse momento doloroso e difícil, chegar numa conclusão como essa, né? Enxergar uma dinâmica assim, é um grande presente, porque você pode agora olhar para isso, dar a atenção que isso merece na sua vida, para que assim você se liberte para a próxima relação, se essa não tiver mais realmente como continuar, Sim, né? e é algo atemporal. Então não importa se é uma relação de um mês atrás, pré-pandemia, ou uma relação de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Essa relação ela permanece atuando. Aliás, não a relação, mas a energia dessa relação. E essa indisponibilidade, porque uma parte ainda está presa à mágoa, à espera de um pedido de desculpas.
ou há um reconhecimento. Então, uma parte está lá, parada, paralisada no passado, esperando um reconhecimento. Então, se eu não estou plenamente, se eu não estou inteiro no presente, como que eu posso estar inteiro nessa relação? Vai estar só uma parte. E não é fácil, né? Você começar a olhar para trás e reconhecer que sim, não se trata de tomar a culpa toda para si ou achar que a culpa é só do outro, mas ter esse reconhecimento, deixar cada um com a sua parte. Eu fico só com o que é meu e eu libero o outro com o que é dele. E esse reconhecimento, quando ele é feito, ele traz uma calma, uma serenidade, Sim, uma paz. Então é desafiador se liberar o outro e se liberar dessas relações. E aqui eu trago até uma fala da própria Cristina Laguno, uma professora nossa. Não importa se for uma relação de 20 anos ou uma relação que durou poucos dias, semanas, ou quiçá horas. Se houve uma troca, é preciso haver um reconhecimento. sim. E como fazer, então, se você fez essa pergunta para você, né? Você chegou a uma conclusão, claro que não agora, porque isso é uma coisa que leva um tempo, né, para a gente acessar dentro de nós. Mas você chegou à conclusão de que sim, essa relação cumpriu o que precisava cumprir. Como fazer para que esse término não te mantenha vinculada ou mantenha o seu parceiro vinculado de uma forma negativa, de uma forma que te impeça a ter um caminho, um novo caminho, né? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é não procurar culpados, é assumir a sua responsabilidade, como diz o Bruno, a corresponsabilidade. Mesmo que ele não assuma, você sabe qual que é a sua parcela no final dessa relação, sem se culpar, sem se chicotear, mas simplesmente saber, sim, eu não estive disponível, ou sim, o amor acabou, o que quer que seja, primeiro enxergar, né? E se possível, e é difícil, eu sei, chorar juntos o fim dessa relação, o fim talvez de um sonho. Às vezes as pessoas pensam, puxa vida, foi um fracasso. Claro que não. Aí é que está o segundo passo. É olhar tudo o que você ganhou dessa relação, todo o sucesso, olhar para o copo cheio. O que que veio? Às vezes vieram filhos, meu Deus, eu tenho os meus filhos. E eu dou graças a esse parceiro, a esse pai, porque foi com ele que eu tive esses filhos. Então, ou eu aprendi a ser mais forte, ou eu me tornei mais independente. O que quer que seja que você tenha aprendido com essa relação, é você começar a olhar para tudo isso com esse olhar, incorporando isso como uma força que vem para você. Porque se você olha para isso e diz que foi um fracasso, deu tudo errado, e você fica nessa culpa, nessa autopunição, você se paralisa, você se fecha para uma próxima relação, você não tira dessa relação um aprendizado, e você segue dessa mesma forma, né, Bruno? E como é enriquecedor olhar para os aprendizados. E aqui eu trago um testemunho pessoal. Eu tive uma relação anterior em que eu fiquei quase 5 anos, né? Cheguei a noivar e a relação terminou. E ali não só a relação terminou, mas uma série de crenças que eu tinha em relação à vida, às relações, a mim, se encerrou naquele momento. Então, quando você fala assim, é o fim de um sonho, sim, não sei se foi o fim de um sonho, mas foi o término de um ciclo que foi necessário e entender que aquilo me trouxe força para dar novos passos, para me assumir, para ter uma nova relação, para, de alguma forma, me liberar de crenças que me aprisionavam, de crenças, e eu trago até, inclusive, crenças religiosas, de acreditar que se eu não fosse de uma determinada forma, eu não poderia ser feliz. E isso foi muito interessante, porque eu levei anos para ter esse reconhecimento, anos para fazer essa liberação, de me reconhecer, de me assumir, de olhar para as minhas questões, olhar para a minha coparticipação, então não tomar para mim 100% a responsabilidade, nem jogar para outra parte 100% da responsabilidade, mas fazer essa despedida.
No nosso caso, não foi possível fazer esse choro juntos, mas eu fiz esse movimento interno, eu reconheci, eu mandei uma mensagem para a pessoa, e depois que fui feito esse movimento, eu senti muito mais leveza. Por quê? Porque aquela culpa que eu carregava por anos, aquele remorso, ele se dissolveu. Por quê? Porque não era só 100% minha responsabilidade. E eu estou falando isso o término dessa relação já tem mais de 10 anos, mas eu levei anos para ter esse reconhecimento. E poder dizer isso, poder ter esse reconhecimento e poder assumir a minha relação enfim, dizer sim, foi um não que eu disse para poder dizer um sim depois. Então, não, é um Sim. desafio. E como você disse, às vezes a outra parte não tem ainda esse olhar, não está ainda Sim, preparado, está dolorido, está magoado, está sofrendo. Mas isso não impede que você faça isso, né? Que você assuma a sua responsabilidade e que você também dê o lugar para essa pessoa. Então, sim, é um gesto que diz: eu reconheço que a nossa história foi muito importante para mim. Eu reconheço que você tem um lugar para sempre no meu coração. sim, Eu reconheço que você foi um ótimo marido, uma ótima esposa, namorado, parceiro, mas que chegou o momento no final. Eu reconheço que eu também tenho participação nesse fim, mas dar esse lugar, né? Porque alguém perguntou sim. aqui como fazer para não seguir vinculado. Então vamos supor que você perceba que enquanto a gente fala, uma relação antiga está vindo. Vem. E você lembra, você sente, o coração já dispara. Você pensa na pessoa e fala, eu tô presa, tô sentindo, eles estão falando. Como fazer isso? Né? Começa pelo seu olhar. Primeiro olhar para essa pessoa e dar a ela um lugar de importância. Não é mais fazer assim, não, eu não gosto, você foi Não quero errado, ver. você foi um cretino, você foi não sei o que, sabe? Essa relação, esse vínculo pela raiva. Então é chegar para essa pessoa e primeiro olhar para ela e dizer, né, internamente, eu te dou um lugar, você é importante para mim, você foi um grande amor, eu aprendi isso, isso e isso com você. Hoje eu vejo que essa parte da minha vida, essa outra parte, tudo isso eu devo também ao que a gente viveu juntos, né? E se você sente um passo a mais, se você pode fazer isso para a pessoa, aí sim você começa a trazer muita força para esse gesto. Então, se às vezes é um e-mail, às vezes é um telefonema, uma mensagem, cada um sente. Mas se você pode expressar e dar esse lugar para essa pessoa na sua vida, sem rancor, né? Sem essa inflamação, você já começa esse processo. E no atual, né? Então, agora, para aqueles que estão terminando um relacionamento, né? E que chegar à conclusão. É fazer isso agora, né? É ir para aquele lugar humilde de reconhecer tudo, mesmo que o outro não valorize agora. Racionalmente ele pode não entender, ele pode não sentir, mas a alma dele está recebendo, né, Bruno? Bruno, eu não te escuto agora. Não sei se as pessoas te escutam. Não te escuto. Tá bom, você vai sair e voltar. Então, enquanto o Bruno sai e volta, eu vou ler aqui uma pergunta. Consegui entrar agora. Não sei se perguntaram. E quando nos boicotamos por ser fiel aos nossos pais, como romper esse ciclo, né? Então, em relação aos relacionamentos, muitas vezes, sim. Ai, não escutam? Eu vou. Vocês me escutam, gente? Eu não sei se vocês estão falando que não escutam o Bruno ou não me escutam. Alguém só me sinaliza se está me escutando, por favor? Dá um delay. Ah, que bom. Então, como eu estava dizendo, sim, não é uma questão, não se trata de se boicotar
em relação aos pais, não é exatamente isso. Mas nós seguimos por amor, honrando os nossos pais. Então, muitas vezes, por exemplo, nós temos uma dificuldade com o masculino. Bem-vindo de novo, Estou de Bruno. volta. Então, eu estou respondendo uma pergunta sobre Tá. a gente se boicotar nas relações em função dos nossos pais, por causa dos nossos pais. E eu estou explicando que, na verdade, não é um boicote, né? Por amor, nós estamos honrando muitas vezes os nossos pais ou problemas que nós temos na relação com os nossos pais. Então, pode ser que eu não consiga olhar para o masculino de uma forma saudável porque a minha mãe não se permitiu, a minha avó, a minha bisavó. E pode ser também que eu não consiga tomar o meu pai, olhar para esse meu pai com respeito, colocá-lo na minha vida, no meu coração. Então eu também não. Eu faço uma transferência e olho para o meu marido dessa forma. E existem inúmeras outras dinâmicas. Então, quando no relacionamento a gente não consegue estar inteira, sim, muitas vezes os enredamentos têm a ver com o nosso sistema. Eu diria que na maioria das vezes, mas existe também algo que são os conflitos, os choques de crenças, os choques de sistema. Só que a gente está com essa pessoa não é por acaso. A Para gente tem aprender. algo para aprender com esse sistema dele e ele com o nosso, né, Bruno? Sim, igual você comentou, as projeções, né? Enquanto eu espero algo, enquanto eu projeto algo, enquanto eu idealizo e fantasio algo perfeito, eu não estou presente e vivendo aquela relação. É mais fácil ficar com um robô, ou fazer um desenho e ficar com um desenho. O ser humano, você não tem esse poder de modificá-lo, mas você pode modificar a forma de olhar para essa pessoa e ampliar esse olhar. Olhar com amor, olhar com tudo aquilo que a pessoa tem e tudo aquilo que ela não tem. E deixar a pessoa ser o que ela é. Respeitar ela nas suas limitações e na sua grandiosidade, né? Então, ser generoso com o outro é ser generoso também consigo. Então, quando eu olho para o outro, eu olho para mim. O outro é um reflexo. Então, se eu tenho essa questão com os meus pais, de dificuldade de relações anteriores, enquanto isso não for visto, isso vai ser perpetuado e isso vai ser levado de geração em geração. E o que é o boicote? Né? É eu me negar a olhar para todos e achar que eu sou certo. Então, o problema são sempre os outros. E aí isso vai se repetir de geração em geração, até que eu me canso e reconheço que eu também faço parte do boicote, do auto-boicote. E aqui me deu vontade de trazer um exemplo que tem muitos livros do Bert, né? Desse Sim. enredamento, dessa transferência. Tinha um casal que o procurou, que estava com muitas questões, e a mulher falava, e quando ela falava, ela ia se inflamando. E o Bert perguntou, quem é essa velha que está em você? Porque ele via que até a expressão dela era de uma velha sofrida, era uma coisa muito física até. É. E aí, de repente, ela falou, minha avó era arrastada pelos cabelos pelo meu avô, no meio do estabelecimento e todo mundo via. Então, inconscientemente, essa pessoa estava enredada nessa avó. Sim. E ela tratava o marido, ela descontava nesse marido esse sofrimento dessa avó. Então, essas dinâmicas ocultas, sim, elas atuam sobre nós. E aí Muito entram forte. as constelações, muito forte, entram as constelações, o olhar sistêmico, que a gente pode sim acessar e entender o que está havendo, mas existe também algo, e aqui me vem de falar, que é muito importante, né? As pessoas que, por exemplo, gostariam, né, de um novo relacionamento, que terminaram algum e que querem se abrir, e às vezes falam, puxa, mas eu estou aberta e não vem ninguém. Mas será mesmo que você está aberta? Né? Como que é essa abertura? Será que você está aberta ou você está ali criticando o relacionamento dos seus pais? Né? Então vejam bem. Seletivo, né? Isso atua. Quanto mais você critica, né? Quanto mais você olha com desrespeito assim para os seus pais, mais difícil vai ser você realmente ter uma relação saudável. Então,
Quantas pessoas estão esperando vir alguém, mas não estão plenamente entregues? Elas estão presas ou em relacionamentos anteriores ou em questões sistêmicas, E, em é, limitações, né, Bruno? e muitas vezes a pessoa ela tá, e aqui pelo que eu já vivenciei nos campos, vou trazer um pouco mais o lado feminino, de mulheres que olham para a relação dos pais e falam, esse tipo de relação que a minha mãe tem, eu jamais vou ter. Então elas buscam companheiros, em tese, com uma atitude oposta à que o pai tinha em relação à mãe, ou tem em relação à mãe. E o que que elas encontram? Uma réplica do pai. Por Exato. quê? Então, quanto mais elas fogem daquele estereótipo, daquele padrão, mais elas atraem, porque ali tem algo para ser visto, tem algo para ser aprendido. O que é dos pais, a gente deixa com os pais. Não cabe a um filho se intrometer, não cabe a um filho querer direcionar, conduzir a relação desses pais que vieram antes dele, inclusive. Então, ele é fruto da reunião desse homem e dessa mulher. E aí, quando o filho que só chegou depois começa a querer ditar as regras, e aí cabe também o lado dos A pais, se os julgar, né, pais Bruno? a julgar, e se os pais dão essa permissão, aí a bagunça está feita, porque saiu todo mundo do lugar. E aí não tem como Sim. dar certo a relação de nenhum, né? Nem do casal, nem dos pais com o filho, nem do filho com os pais. Jamais tomar partido na Sim, relação dos pais. Esse é o primeiro conselho, né? Primeira dica que a gente não é deixa. A fácil, né? segunda, não é fácil, mas é importantíssimo. A segunda é olhar para a relação desses pais com respeito. Porque quanto mais você criticar, quanto mais você dizer, eu não quero isso numa pessoa, eu não vou ser assim, eu prefiro estar sozinho. Você vai estar sozinha. Ou você vai achar alguém que vai fazer igual. Então, Exato. quando a gente olha para um próximo relacionamento, a gente diz, eu quero muito, eu estou aberta. Primeiro a gente olha para trás. Primeiro a gente olha para os nossos pais, a gente olha para o nosso sistema com respeito, né? Com amor. E aí a gente pode se abrir. E aqui eu queria dizer algo muito importante que o Bert também coloca no livro, O Amor do Espírito. Se você, né, tem uma separação muito traumática, muito agressiva, com muita raiva, com muito ódio, isso provavelmente vai afetar gravemente o seu filho, mas não apenas psicologicamente, como a gente fala. Muitas dinâmicas, né, de pessoas que esse filho vai crescer, né, que se tornam adultos, estão relacionadas a essa separação, a essa forma desrespeitosa, inclusive dinâmicas de suicídio. Isso é muito importante e é muito sério ser dito. Então, se você está nos ouvindo e está terminando um relacionamento, se você não consegue encontrar em você essa força por você, né, pela sua próxima relação, que seja pelos seus filhos, porque sim, isso impacta de forma muito grande, não apenas psicologicamente, mas sistemicamente. Doenças também, as doenças autoimunes, por exemplo, quando as crianças elas começam a rejeitar em si um pai, a família do pai, porque às vezes a mãe ficou falando, ou vice-versa, um pai ficou falando. Então, Sim. fica esse alerta, né? É muito importante olhar para isso com carinho e com cuidado. E quando a gente fala ainda, né, pensando em casais, em filhos, eu quero trazer também outros tipos de relação, amizades. E aí eu vou trazer também um testemunho pessoal. Quando eu saí do mundo corporativo e me aprofundei, me dediquei ao olhar sistêmico e ao olhar terapêutico, né, a minha capacitação, eu senti que de alguma forma muitos amigos que eu tinha se afastaram. Então, na verdade, eu volto até antes no tempo. Quando eu ainda tinha aquela relação que eu comentei, eu fazia parte de uma igreja, então eu tinha muitos amigos, o tempo todo, todo domingo, nos cultos e tal. Quando essa relação terminou, houve um afastamento natural, porque aí eu também me afastei, mas eu senti que muitos se afastaram. Eu até tentei reaproximação com alguns, mas eu percebi que ali já não existia mais sintonia, né? Aprendizado Aquele juntos, né, aprendizado que Bruno? nós tínhamos para ter,
se concluiu. Pode ser que que se retome no futuro, mas naquele momento concluiu. E, novamente, nessa mudança de vida profissional, eu percebi que quanto mais eu me dedicava a um autoconhecimento, a esse olhar sistêmico, mais despedidas ocorreram ao longo do tempo, de amigos que já não reconheciam mais o trabalho, não se interessavam mais em saber do meu lado profissional. E aí, nesse movimento de integração, não é mais possível separar o pessoal do profissional, do familiar, do amigo, da versão do bar, da versão da academia, não. Essa integração, essa unificação do ser, ela é necessária. Então, você ser quem você é em todos os lugares, isso traz uma modificação. E eu até levei isso, né, na terapia. Falei, puxa, eu sinto que os meus melhores amigos simplesmente se distanciaram. Como eu posso olhar para isso? E aí tem até a mudança de sintonia mesmo, né? De cada um tá num movimento, uma posição na vida, um movimento de vida. Então, muitos amigos casados, com filhos pequenos, estão num outro lugar. Eu não Outra tenho fase, né, filhos, Bruno? uma outra fase, exatamente, uma outra fase. Eu não tenho filhos, então, e a gente não pretende ter, então isso já de alguma forma já nos diferencia, né? Sim. Então, esse olhar, e aí tem várias outras questões que começam a mudar. E poder se despedir reconhecendo, não é, né, lamentando, não é rejeitando, não é criticando, mas reconhecer o quanto se aprendeu. E muitas vezes, quando você dá o reconhecimento, pode ser que algo se restaure. Talvez não, ou melhor, não como era antes, mas de uma nova forma, né? Sim. Então, Quantas pessoas nessa quarentena têm falado sim, sobre isso, né? Sobre amigos que se distanciaram, sobre outros familiares tipos de até, despedida, sim, sim, outras relações que foram minguando, né? Porque não tinha o contato físico ali sendo regado, né? ou especialmente pelas divisões, né, de opiniões, de pensamentos políticos, as polarizações, quer dizer, quantas amizades foram sendo abaladas, né? E é sempre a mesma questão, é olhar para isso com respeito, né? É fazer essa despedida de uma forma amorosa. A gente não, a gente tem uma troca a ser feita e às vezes essa troca já se cumpriu. Então, esse Sim. amigo realmente já não faz mais sentido. E tá tudo bem. Só que eu preciso fazer isso reconhecendo tudo que eu aprendi, reconhecendo e dando um lugar, né, no meu coração. Isso é muito E, importante. eu ia complementar. E é interessante porque essa despedida deve ser respeitosa. Então você trouxe até a questão política, né? Com essa polarização, muitos amigos e familiares têm se afastado. E o que acontece com aquela pessoa que se reconhece ou se assume indignada? O indignado, ele se coloca acima do bem e do mal. Então ele acha que o indignado ele é capaz de tudo. Então, ao invés de promover a paz, ele promove a bagunça, ele promove o conflito, ele toma partido, ele exclui, ele fala o meu lado é o certo, o seu lado é errado. Então, é aquela visão infantil dos contos de fada, em que acredita no bem, no mal, no certo e no errado. É uma visão limitada. Ela é errada? Não, não é errada. Ela provavelmente é certa para aquela pessoa, que é o que ela pode ter naquele momento. Mas quando esse olhar ele é ampliado, a gente passa a perceber que todos fazem parte. Bem, mal, certo, errado, vida e morte estão todos juntos, integrados e misturados. Sim. E como a gente fica preso justamente nessa consciência pessoal, que hoje eu escrevi sobre isso, inclusive, Sim. essa consciência pessoal do bom e do mal, né? A Que dualidade, né? varia de pessoa para pessoa, porque na minha família, por exemplo, é errado roubar, mas na família do vizinho pode ser certo roubar. E tudo bem, é a crença daquela família, ela muda. Então, quantas vezes num relacionamento a dois, isso se choca, né? Então, a minha Sim. crença pessoal é oposta à crença dessa pessoa. Então, claro que vai precisar haver um meio do caminho, né? Um ceder, né? Então,
Hoje eu vou ceder um pouquinho, amanhã você cede um pouquinho, assim como a troca que é tão importante, eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, e a gente sempre mantém isso equilibrado, né? Para poder achar o meio do caminho. Eu acho interessante que o Bert fala também que uma mulher, ao se relacionar com um homem, em algum nível, ela renuncia à sua feminilidade. E um homem, ao se relacionar com uma mulher, em algum nível também renuncia à sua masculinidade. Porque para que haja essa união, essa relação entre iguais, isso tudo é inconsciente. Você acaba abrindo mão um pouquinho daquilo que te difere tanto e o outro Sim, também. E aí é assim eles assim. acham o meio do caminho. Mas, e aqui vem algo importantíssimo. O homem, ele acaba reforçando a sua masculinidade ao estar com outros homens. E a mulher, o mesmo, estando com outras mulheres. Então, quando a gente recebe no WhatsApp aquelas coisinhas Uhum. falando, nossa, café com amigas é melhor do que terapia, ou futebol com os amigos é melhor do que qualquer terapia, é verdade. Isso é importante, muito importante, porque a reafirmação da masculinidade e da feminilidade e, de certa forma, traz ainda mais força para esse encontro no meio do caminho, Sim. né, Bruno? E é um convite para todos. Então, não implicar com o seu parceiro ou com a sua parceira, se eles têm esse momento e se podem, o quanto que eles não voltam fortalecidos, né? E permitir, né? Aquela relação em que ambos são prisioneiros de si e do outro, é uma relação que tende a ter grandes dificuldades, né? É preciso adubo, vamos dizer assim, para que a relação floresça, para que ela prospere. Se você colocar num vasinho uma planta, num vaso pequeno e não trocar, não regar, não trocar aquela terra, né? Não nutrir aquela terra com novos ingredientes, nutrientes, tende a ser uma planta que vai ser fraca, ela tende a morrer. E quando a gente fala dessa conexão, acho que é interessante trazer isso. Não tem nada a ver com a questão até mesmo da orientação sexual. Porque pode ser um casal de duas mulheres, ou de dois homens, ou até de mais de dois, não importa. Mas essa conexão com a sua individualidade também é muito importante, né? Sim. E é igual quando a gente sai, vai fazer um curso e volta para casa com um novo conhecimento e você compartilha aquilo dentro de casa, como enriquece a relação. Então, Sim. é importante se permitir. E, e chegando no fim das relações, chegando nesse término, né? Como a gente disse, se a resposta foi sim, como eu posso realmente tirar algo de bom disso, né? Como eu posso, de alguma forma, me conectar muito mais naquilo que eu aprendi do que apenas na minha dor. E como eu posso manter uma relação com essa pessoa, porque nós estamos para sempre, de certa forma, vinculados no sentido bom da palavra, no sentido de que para sempre essa pessoa vai representar na minha vida um grande amor. Então, para sempre, esse ex-marido, esse parceiro, essa parceira, sempre vai ter um lugar na minha vida. Então, não pode ser excluído jamais. Eu nunca vou poder dizer essa relação não aconteceu. Então, para sempre fica esse vínculo bom, se for feito da forma certa. Então, como manter uma relação dessa para a posteridade, né? Como fazer isso? Como olhar para ele? Como me posicionar de forma que eu tenha essa relação me trazendo força e não me tirando essa força, né? É olhando para ele desse jeito. Às vezes ele pode não te olhar, mas você consegue. Então, olhar e ver o que você recebeu. Então, é muito importante fazer isso, especialmente se vocês têm filhos, mas mesmo que não tenham, isso é importante. É dar esse lugar. Pode ser que demore muito tempo para que esse seu novo olhar, para que esse seu olhar de inclusão, e aqui a gente está falando de uma das ordens do amor, que é o pertencimento, inclusão, dar um lugar, pode ser que demore, né, para que isso tenha realmente o efeito necessário ou esperado.
mas não importa, você já vai estar beneficiando em você mesma isso. Sim. O desfecho só pode acontecer quando existe o reconhecimento e o respeito. Então, se eu tenho uma ferida e eu todo dia tiro a casquinha, ela nunca vai cicatrizar, ela nunca vai se curar. Então, é olhar, reconhecer e deixar aquilo. É preciso também viver o luto, a despedida, a tristeza, talvez, o choro, né? Juntos ou não, mas do fim da relação. Não é simplesmente apagar. E aquela relação, ela fica registrada no seu livro da vida. Então, ela está lá. Se você não der um desfecho, vai ser sempre aquele personagem que as pessoas, quando leem, vão perguntar: e o que aconteceu com a pessoa? Em que momento que ela vai voltar? Então, e quanto mais se deixam portas abertas, mais trabalho a gente tem depois para sair fechando cada porta. E aqui tem uma pergunta sobre as relações tóxicas, manipuladoras e todas essas, talvez violenta, né? Essas relações, o Bert nos ensina que elas não são ao acaso, né? Muito provavelmente as duas pessoas têm enredamentos em seus sistemas, estão trazendo à tona uma dinâmica que já deve ter acontecido, né? Em ambos os sistemas. Geralmente eles se encontram no meio da multidão de pessoas para poder vivenciar isso de uma forma diferente do que foi vivenciada antes pelos seus antepassados, né? E talvez aí conseguir uma cura, uma renovação do seu sistema. Então, ambos estão a serviço de algo. Então, o primeiro passo é reconhecer isso, é entender que nessa relação existe algo que eu preciso olhar de outra forma. Muitas vezes é difícil. Muitas vezes, por exemplo, eu tive algum pai que era assim com a minha mãe, e eu julguei e ainda julgo e excluí o meu pai do meu coração. E aí eu tenho um marido, como o Bruno mesmo colocou antes no começo da live, que vem representar esse mesmo papel, né? Para quê? Para que eu possa olhar para esse meu pai com respeito e deixar com ele as questões dele e mesmo assim dar um lugar para ele no meu coração, entender que ele é meu pai e sempre será o meu pai e o único pai que eu tenho, porque eu posso ter vários padrastos, mas o meu pai é ele. Então, olhar para este homem com este respeito, não mais me sentindo no direito de julgá-lo, talvez só isso já impacte de alguma forma essa minha relação, esse meu novo olhar, né, Bruno? Sim, é interessante. Quando você fez a pergunta, né, de uma participante, me vinha muito a pergunta: e por que permanecer nessa relação? Então, assim, o que me atraiu nessa pessoa e por que eu ainda permaneço nessa relação? Porque se eu permaneço é porque algo ainda não foi aprendido. Quando algo é aprendido, pode haver a despedida. E muitas Sim, vezes a gente vê nos noticiários pessoas que têm relações tóxicas, relações agressivas, violentas, e a pessoa permanece porque ali existe amor. Talvez não um amor saudável, mas existe amor. E como tomar essa consciência? Isso tem que partir do casal. Quem está de fora, é muito fácil julgar: ah, mas o cara é muito agressivo, ou a mulher é muito agressiva, mas as entrelinhas, o que acontece, né, o que conecta aquele casal, e que muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes as pessoas que estão de fora não têm acesso, é preciso olhar, né, para que esse casal olhe. O que está sim. nesse contrato, nessas entrelinhas invisíveis que mantém eles reunidos, mantém eles próximos. E mesmo que eles tentem se separar, acabam voltando, né? O casal bumerangue. Sim. E tem uma pergunta, Bruno, que diz: o homem tem que tomar a mãe, mas e se ele era distante do pai? Então, a gente ainda tem pouco tempo, mas eu queria Uhum. falar rapidamente sobre isso, que é muito importante. O menino precisa, em algum momento, ir para, em algum momento da adolescência, da puberdade, ir para a esfera do seu pai, assim como a menina ir para a esfera da sua mãe. Porque naturalmente, pela ordem natural da vida, geralmente é o contrário. O menino fica na esfera da mãe e a menina na do pai.
Se isso não acontecer de forma natural, é importante que os genitores façam esse movimento, porque o Bert nos ensina que aquele menino que fica só na esfera da sua mãe e cresce assim, ele chama do filhinho da mamãe, né? Ao contrário do que parece, ele não vai ser uma pessoa que vai olhar para as mulheres com respeito. Não, ele vai buscar nas mulheres a sua mãe, né? E quanto mais distante ele estiver do seu pai, pior ainda, né? Então, assim, esse movimento é muito importante. Não, então, para todos nós, não é só tomar a mãe, é tomar os pais, os dois. E também fazer esse movimento na adolescência, puberdade, para que o menino afirme ali a sua masculinidade e a menina afirme ali também tudo que há de feminino em si, e para que não aconteça essa dinâmica daquele homem que busca em todas as esposas, em todas as namoradas, a sua mãe, porque ficou aquele papel idealizado, ou a menina, o seu pai. E é interessante porque os filhos que estão casados com os pais não podem ter outras relações. E é comum, muitas vezes, o homem casado com a mãe e a mulher casada com o pai. E são pessoas que não estabelecem relações, porque elas já estão comprometidas, né? Mesmo que não exista o ato sexual em si, elas já estão comprometidas. Sim. E estamos chegando no nosso momento. Tem uma pessoa que escreveu: às vezes, com a separação, esquecemos o que a pessoa nos trouxe de bom. Então, acho que a gente pode finalizar com isso e avisar que a gente vai ter outra live na quarta e outra na sexta, no mesmo horário. Se vocês quiserem sugerir para a gente, lá no meu Stories já tem a pergunta de temas. Mas para a gente finalizar, mesmo que a relação seja muito difícil, a gente consegue enxergar, por exemplo, que a gente virou uma pessoa mais forte, mais resiliente, que tem mais garra. Tem inúmeras coisas. Se a gente fizer uma análise e pensar, quando eu entrei nessa relação e quando eu saí, sempre há um aprendizado. Sempre. Às vezes ele não é óbvio, às vezes a dor encobre. Mas se a gente olhar dentro da gente, a gente recebeu sim algo dali e a gente se transformou com aquilo de alguma forma. A gente deu um passinho além no nosso crescimento. A gente sai disso com algo. Né, Bruno? Sim. É uma chance, é um convite, é uma oportunidade que cada um tem de olhar, de ampliar o olhar, de reconhecer. E que sejamos sempre gratos a isso. Então, se você não pode ser grato ao seu ex-parceiro por muitas coisas, você pode talvez ser grata por hoje ser uma pessoa que tem mais garra, por hoje ser uma pessoa mais batalhadora, mais resiliente, mais independente. Então, nem que seja apenas por uma questão assim, você pode sim agradecer a isso. Tá chegando no fim, a gente tem 1 minuto, 2 minutinhos. Então, Bruno, agradecer, meu parceiro querido, por estar aqui. Todos vocês que vieram nos escutar, gratidão. Na quarta-feira estaremos de novo no mesmo horário. Chamem os amigos que vocês acham que iriam se beneficiar com o olhar sistêmico. Nos falem os temas que vocês têm interesse. Nós estaremos aqui como parte do Projeto Constelar. É isso aí. Obrigada a todos. Gratidão, boa noite a todos. Boa noite. Uma excelente semana e até quarta. Até.